Olá, eu me chamo Rubinilson, sou setorista da TV Corinthians Oficial. Vamos acompanhar agora a coletiva do técnico Dorival Júnior após o jogo. Fique ligado para as respostas do treinador sobre a partida e as análises táticas do treinador. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Uma derrota hoje diante do Sport aqui na Ilha do Retiro. Fazia um tempo que o Sport não vencia em casa, venceu o Corinthians. Você fez várias mexidas, tentou de tudo para o Corinthians pelo menos arrancar o empate. O que aconteceu nessa noite que a vitória não veio, nem mesmo o empate? Bom, eu acho que nós tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária e, de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se entregou, se dedicou. Enfrentamos um esporte que vinha crescendo, que vinha evoluindo, que vinha já fazendo por merecer um resultado que acabou acontecendo contra a nossa equipe. Eu acho que não faltou luta, não faltou entrega, não faltou dedicação. Nós fomos atrás, com todas as dificuldades que a partida impunha. Mesmo assim, um erro foi fatal e nos tirou aí a possibilidade de um grande resultado. Dorival, boa noite. Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Depois do jogo contra o Fluminense, você disse sobre o baixo desempenho do Corinthians, você falou sobre os 3 dias que teria, né, para recuperar os atletas, isso dificultava muito a questão do desempenho. Agora, para esse jogo, você teve uma semana aí de preparação, né, para recuperar os jogadores, mas que o Corinthians tenha os desfalques. Enfrentar um Sport aqui, que era o último colocado, não ganhava 6 meses, não tinha... Enfim, estava toda essa questão em torno do jogo. O que você acredita essa derrota de hoje? Você acha que foi uma falta de repente, preparo aí durante a semana? Foi os atletas quererem um pouco mais? O Sport entrou com uma final de campeonato, a coisa entrou com mais um jogo. Você coloca o quê? 50-50? Foi erro da comissão? Falta dos jogadores quererem um pouco mais? Obrigado. Não. O Corinthians não entrou jogando um jogo simples, não. O Corinthians entrou muito bem preparado, entrou sabendo que seria uma decisão, entrou tendo consciência das dificuldades que enfrentaríamos. Enfrentamos. Não foi um jogo que o Sport prevaleceu sobre o Corinthians, ao contrário. Nós tivemos boa parte do tempo com a bola nos pés. Nós procuramos criar, tivemos bola na trave, tivemos algumas jogadas em profundidade em que o toque final, o momento final, não foi favorável. Eu não vejo como algo assim que nós entramos desprevenidos, despreparados, não. Muito pelo contrário. O Corinthians tinha consciência do que enfrentaria aqui, tanto é que se preparou muito bem para esse jogo. O jogo do Fluminense foi um jogo totalmente diferente. Nós tínhamos 2 dias e meio jogando contra uma equipe que alterou praticamente, a exceção Fábio, goleiro titular, os 10 elementos. Nós sofremos fisicamente naquela partida, mas fizemos o resultado. Vínhamos tendo atuações muito seguras, como hoje não foi diferente. Nós tivemos uma atuação condizente, talvez não tivéssemos muita criação, concordo, mas procuramos o gol a todo momento, fizemos um jogo, fomos agressivos, fomos combativos, fomos em cima da equipe adversária, tentamos de todas as formas. Infelizmente, eles estavam aí com uma sequência em que vinham buscando um resultado e, de repente, acabou acontecendo contra a nossa equipe. Professor, boa noite. Do Sport e Lanterna do Campeonato Brasileiro, para o que o senhor viu hoje, estudou e o que foi que teve em campo, o que é que o senhor considera como diferencial do Sport e te surpreendeu o que o Sport fez na Ilha do Retiro? Obrigado. Não, nada surpreendeu. O Sport vinha jogando muito bem as últimas partidas. E às vezes ninguém reconhece isso. Pega a tabela de classificação, o Sport é a última equipe colocada, tudo bem. Só que o que vinha jogando, o que vinha fazendo por merecer, o Sport talvez estivesse com uma pontuação bem diferente da que está nesse momento, se os resultados acontecessem um pouquinho antes. Eu acho que o Corinthians foi valente, foi para cima, buscou o resultado. Não foi uma jornada tecnicamente brilhante da nossa equipe, mas não deixamos de lutar, de termos entrega, buscando o resultado. Um time compromissado com a busca da vitória. Não foi um grande dia,
em razão das situações que poderíamos ter aproveitado de uma forma um pouquinho melhor, acabaram não acontecendo. E com isso, num erro na segunda etapa, acabou nos tirando a possibilidade aí de um resultado melhor. Dorival, boa noite. A gente entrevistou o Vitinho na saída do gramado e ele chegou a dizer que o resultado foi injusto, reclamou bastante do tempo de acréscimo dado pelo árbitro e também criticou muito o gramado da Ilha do Retiro. E eu queria perguntar se você compartilha desse sentimento, se o gramado e a arbitragem atrapalharam o resultado do jogo para vocês e, se sim, o quanto isso impactou no resultado. Não, eu não vou falar sobre arbitragem, sobre gramado, isso daí não é uma ocupação minha. Eu sou o treinador da equipe do Corinthians. Nós poderíamos ter tido um resultado melhor por aquilo que nós produzimos, mas em razão desses outros detalhes aí, não cabe a mim uma avaliação. Dorival, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão aqui. Som? Aí. Melhorou? Eu queria falar sobre a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Acredito até que o problema da derrota hoje seja esses próximos jogos. O Corinthians ele tem Flamengo em casa, Inter fora, Mirassol em casa e aí tem um clássico com o Santos fora de casa também. Como que você avalia essa sequência? E se você concorda também que de repente se tropeçar aqui vai ter que tirar ponto desses jogos complicados ali na frente? Olha, o campeonato é difícil em todos os aspectos, em todos os sentidos, tanto para quem atua em casa quanto fora. Nós fizemos ultimamente aí 2, 3 resultados fora. Não vejo problema, teremos jogos difíceis, complicados sim, mas para os nossos adversários também serão. Não serão jogos simples, jogos fáceis. O Corinthians também quer resultados, se prepara para buscar resultados e eu tenho certeza que não será diferente com essa sequência que você pontuou, ainda que entenda ser uma sequência bem difícil, bem complicada, assim como o jogo de hoje também merecia toda essa atenção, como nós demos a atenção. Desde o primeiro dia do nosso retorno, nós preparamos a nossa equipe para as dificuldades que enfrentaríamos, mostrando em dados, mostrando em vídeos, tudo aquilo que a equipe do esporte vinha produzindo e, de repente, não encontrando o resultado positivo, por pequenos detalhes. Acredito eu que não demos tanta condição ao esporte para que vencesse, porém se aproveitaram de uma situação importante logo no início do segundo tempo, e nós talvez não tenhamos tido forças para tirarmos essa diferença ao longo do tempo. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Agradecemos muito pela presença do técnico Dorival Júnior aqui na TV Corinthians Oficial. Obrigado a todos que acompanharam. Até a próxima.